Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o que? Adivinha? Nós vamos falar sobre esporte. Pois é, sabe por que nós vamos falar sobre esporte? Porque realmente eu acredito que o esporte pode nos dar lições, pode nos ajudar querendo ou não, sermos melhor, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa cabeça e por aí vai. E realmente eu sou um grande incentivador para que você pratique esporte. Pois é, eu acho que esse ano ainda nós não falamos sobre isso, sobre esporte. Eu queria tratar aqui com você, né? No final do vídeo, provavelmente eu vou dar uma certa, vamos chamar assim, vou chamar de lição de humildade que o esporte me dá, e toda vez que eu tenho essa sensação quando eu tô praticando, eu falo assim, cara, é sobre isso, é isso daqui que é maneiro, essa sensação que é maneira, e tá tudo bem, e por aí vai. Bom, então é isso. O vídeo de hoje, eu queria conversar com você, obviamente, repito, gostaria de incentivar que você, de alguma forma, do seu jeito, da sua forma, encontre o seu caminho no esporte. E aqui eu vou trazer uma visão para mim, um tanto quanto uma visão que eu tenho, né, um tanto quanto generalista, no sentido de que trazendo a oferta de entendimento sobre o que cada esporte pode proporcionar para você, qual é o desafio que eu entendo, até porque essas três práticas de esporte eu pratico na minha vida, e eu acho que vale a pena eu passar um pouco desse sentimento pra você. E é isso, é basicamente isso aqui. Tá? Às vezes eu vou falar um bocadinho assim sobre mim, vamos se dizer, mas na verdade é sobre você. Eu quero que você ouça isso daqui e fale assim, cara, é pra mim isso aqui, não é... eu mais uma vez falando, né? É só para ilustrar. Pensa assim, ele está ilustrando o que ele quer dizer. Dito isso me leva da onde que surgiu essa ideia de gravar esse vídeo. Bom, pois bem, hoje esse vídeo está sendo gravado em um domingo, e como de praxe, todo domingo eu jogo aquele bom e velho futebolzinho. Pois é, cara. Bom e velho futebolzinho. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes eu não estou tão afim de acordar cedão assim no domingo para ir lá jogar bola, mas é maravilhoso o pós-futebol, né? Aquela sensação de, vamos se dizer assim, de fiz o que eu deveria ter feito, e é isso, e vai de certa forma satisfeito para casa, embora para casa. Porém, o futebol, por incrível que pareça, eu já trouxe aqui vários vídeos falando sobre o futebol. E o futebol, eu entendo que é um baita de um exercício de humildade e, de certa forma, matar o seu ego. Por quê? Porque é um esporte coletivo, são muitas variáveis, muitas pessoas ali praticando ao mesmo tempo, e a humildade bate na sua cara quando você percebe que as pessoas que estão em volta ali praticando junto com você o esporte, tem grande chance de elas não fazer aquilo que você quer. Exato. Então essa que é a humildade. A humildade, né, o sacrifício do ego é isso, é você entender que as pessoas não vão fazer o que você quer. E você tem que aprender a lidar com isso, cara. Assim como no futebol, na vida e por aí vai, as pessoas não vão fazer o que você quer. Não é assim que funciona a vida. E o futebol, ele reflete muito isso, né? Você, pelo fato de ser coletivo e tal, cada um tem sua característica ali, cada um pensa o futebol de uma maneira, e toda vez que eu passo por isso, eu tenho essa sensação. E por aí vai. Um segundo formato de esporte aqui, que também acho que seja interessante eu trazer. Então, eu já comecei trazendo, eu
Eu ia trazer no final o coletivo, mas eu acho que vale a pena abrir falando sobre o coletivo. E eu vou fechar também falando sobre o coletivo aqui, sobre o esporte coletivo. Que é o que eu quero que você encontre no ano de 2026. Eu creio que vale a pena você encontrar isso aqui. Isso nos leva a um segundo formato de esporte, que eu acredito que vale a pena também você praticar. Eu pratico eu indico você para praticar e por aí vai, que são os esportes individuais. Ou seja, individuais mesmo, assim, é você contra você mesmo. Não tem ninguém te segurando para que você faça, para que você pratique, para que você entregue performance naquilo ali, na prática daquilo ali. Eu tô falando de musculação, eu tô falando da própria corrida de rua, sei lá, ciclismo de rua, natação, o próprio triatlon, né, traz essas três aqui. Mas a musculação é o que eu tenho praticado, né? Eu pratico há muito tempo, há um bom tempo, inclusive. E é na musculação que a gente adquire. Aliás, eu estou usando a musculação como um exemplo, mas eu estou falando no esporte individual. Você contra você mesmo. Você contra você mesmo. Isso mesmo. E ali é bem. Como eu disse, eu estou usando a musculação. E parte do desafio, muito do esporte individual, é o mental. É a cabeça. Primeiro você é derrotado pela sua cabeça e depois o resto das coisas começam a te derrotar. Aí é a falta de condicionamento físico, a falta de preparo e por aí vai. Mas na minha experiência eu entendo que a primeira a morrer é a cabeça, né? E é muito louco que, repito, o esporte individual é você contra você mesmo. Então é como se você estivesse competindo contra você mesmo. E nesse silêncio, pra mim, pelo menos funciona assim, nesse silêncio de estar ali tentando bater eu mesmo, né? A cabeça, a mente, ela vai viajando para um monte de coisas. Você vai pensando em um monte de coisas e aquele é como se a cabeça fosse arejando conforme você vai fazendo e por aí vai. E é um tipo de esporte um tipo de atividade física, né, vamos chamar assim, que realmente faz com que você desenvolva a resiliência, a autodeterminação de se propor a fazer isso, você fazer isso, né? Então você pensa assim, numa maratona aí, sei lá, correr 42 quilômetros aí, né? Vamos dizer assim. Não existe ninguém segurando você para que você não consiga correr. Não existe. Simplesmente a sua cabeça e suas pernas, né? É assim que é, e essa é a real, né? Então eu acho extremamente interessante e assim, se você tiver condições de praticar um esporte individual, eu também super indico, eu acho que é maneiro demais. E existe um terceiro tipo, que é um terceiro tipo que ele meio que traz os dois lados, traz o lado tanto coletivo e tanto o lado individual. São esportes que são praticados, vamos se dizer assim, um contra o outro, em dupla. Então, por exemplo, uma partida de tênis, uma partida de tênis de mesa, uma arte marcial, por exemplo, um boxe, jiu-jitsu, muay thai, sei lá que seja. Apesar, existe o lado coletivo que você está com o coleguinha, você precisa de um coleguinha para estar praticando. E, por outro lado, também existe o lado individual, que é basicamente você contra você mesmo, no que se refere a habilidade, capacidade e condicionamento. É você contra você mesmo. Não tem, por exemplo, assim, vamos voltar aqui no exemplo do tênis. O tênis não existe alguém te impedindo que você alcance a bolinha do outro lado ali, quando o seu coleguinha
bate pra você ali, ó, bateu, e você e alcançar essa bolinha aqui e responder o seu coleguinha, não tem ninguém te segurando pra você desenvolver essa capacidade. Não tem ninguém. E ao mesmo tempo você tem a atenção da competição com outra pessoa, né? Com alguém do outro lado que também está se esforçando para ter tanto a competição interna, ele contra ele mesmo, e ele versus você, no caso. Isso é maneiro, isso é maravilhoso. Então eu digo que esse tipo de esporte, ele traz os dois lados. Ele traz o coletivo e ao mesmo tempo o individual. Isso é uma opinião minha. Presta bem atenção aqui. Isso aqui é um vídeo que é uma opinião minha. E, né? E é isso. Não sei se você percebeu ainda, mas é sobre isso. É uma opinião minha. E traz os dois lados. Traz exatamente, repito, né? O lado coletivo e o lado individual. Então, ao mesmo tempo, é você contra você mesmo, tendo aquela capacidade de desenvolvimento mental, aquele jogo mental, psicológico, de resiliência, resistência e perseverança, vamos dizer assim. E pro outro lado também tem o lado do coletivo, que é você ter que fazer um exercício de humildade. Inclusive os esportes coletivos, que é o que eu gostaria de trazer aqui, o fechamento, é necessário que você faça um exercício de humildade, que você mate simplesmente seu ego. Eu repito, o outro lado não vai fazer o que você quer que ele faça. Ele não vai fazer. Não é assim que funciona. E é assim que... E esse entendimento vai te ensinar para sua vida, inclusive, né? Então, repito, aqui no caso do tênis, existe o outro lado, esse ponto de que você precisa fazer um exercício de humildade, de entendimento, de sacrificar, matar o seu ego mesmo, e entender que o coleguinha do outro lado, ele tem, ou às vezes, por vezes, a sua limitação, ou às vezes, por vezes, ele tem uma capacidade a mais do que você. E da mesma forma, na prática, você aprende pelos dois lados. Você aprende quando você pratica com alguém que é, vamos se dizer assim, inferior. Isso aqui é só uma ilustração, inferior ao que você, a forma como você pratica. E você aprende também quando você pratica com alguém que tem um nível superior a você. A você. Você pratica. Mas em ambos os casos, né, para que você consiga extrair o melhor do aprendizado ali, né, desta prática, é necessário você matar o seu ego e adquirir humildade. Não tem outra forma. Você precisa continuar preservando a vontade de aprender, de adquirir conhecimento, independente do nível de confronto, vamos se dizer assim. E é isso que faz a beleza do esporte, cara. E essa que é a maravilha do esporte. Então, aqui para fechar, então, o que nós trouxemos aqui, três tipos, vamos se dizer assim, 3 formas de prática de esporte, né? O individual mesmo, né? Você contra você, né? O individual coletivo, vamos se dizer assim, vamos chamar o individual coletivo, que é você versus um amiguinho ali, e o coletivo que é um time contra outro time. É esse daqui que é o coletivo. E para mim, como eu trouxe vamos dizer, esse buffet de opções para você, o ideal dos mundos seria que se você conseguisse praticar os três. Eu penso assim, seria o ideal dos mundos pratica as 3 formas, que eu acabo de falar. Porém, eu sei que ferramentas, tempo e capital humano de vez em quando é um tanto quanto escasso. Não sei de onde que você está, onde é que você vive, qual é a realidade que você tem. Então eu sei que às vezes existem grandes limitações, né? E sendo assim, eu sugiro que você pratique pelo menos no mínimo algo que seja individual, você contra você mesmo. E a partir daí você
Busque opções onde você vá para a prática de forma coletiva. Então, será com o tempo, conforme você vai praticando coisas individuais, dá uma olhadinha naquilo ali que dá para ser um pouquinho mais coletivo, né? Sei lá, um tênis de mesa, beach tênis, sei lá, boxe, sair na porrada, por aí vai, que é muito maneiro, inclusive. Você vai atrás disso. E se caso você conseguir o coletivão mesmo, aí também seria interessante, porque no coletivão é onde a gente, de certa forma, isso é uma opinião, eu acredito que é onde você, de fato, você tem que acabar com o seu ego. Acabar com o seu ego, destruir o seu ego, principalmente para você que, de certa forma, nos últimos tempos aí, isso tudo que eu estou falando é pensando para você que nos últimos tempos, nos últimos anos, está de certa forma isolado, de certa forma precisando ter contato com pessoas. Eu estou trazendo essas 3 opções aqui para que você vá para um caminho que você encontre pessoas perto de você. Você não está sozinho, basta só você mudar a forma como você enxerga as coisas. E a partir desse vídeo aqui, você vestir a capa daquilo que eu sugeri para você. Eu acho que seria maneiro você dar uma pensada nisso aí. Você que, repito, você está sozinho, você está passando muito tempo sozinho. Eu sei que existem muitas pessoas aí que de certa forma vivem vidas e tem essa certa dificuldade em relacionamentos. Também é sobre isso, é um vídeo sobre relacionamento, sobre se relacionar. E aqui eu de certa forma eu trouxe um caminho que eu acredito que é do meu jeito, e é isso, né? Existem pessoas muito melhores para falar sobre isso aqui, inclusive eu sugiro que vocês vão atrás de ajuda, né, se vocês estiverem com dificuldade, por aí vai. Mas isso aqui é só para trazer uma pulguinha na sua cabeça, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu já te digo que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o único canal cujo o cara que abre a câmera e sai falando pra você, ele só pede pra você se inscrever no canal e fazer todas aquelas coisas legais aqui para ajudar o canal só no final do vídeo, somente no final do vídeo. Por que eu faço isso? Porque eu quero que, de certa forma, o foco do vídeo seja naquilo que eu tenho que falar, e depois aí, se você curtiu o meu jeito de falar, a forma que eu falo, como eu enxergo as coisas, daí você opte por se inscrever aí e falar assim, cara, vou seguir mais e vou tentar dar um pouquinho mais de atenção pra esse maluco aí. O que esse cara tá falando aí? Vou dar um tento pra ele, certo? Dito isso, então, eu me declaro generalista em tudo, porque esse aqui é sobre eu estar trazendo aqui um pouco da minha jornada. Conforme eu vou avançando na minha jornada, eu vou fazendo tudo que eu quero fazer, né? Eu tenho tentado, arriscado, errado, muita coisa está acontecendo, muitas oportunidades estão aparecendo para mim, e eu venho aqui e documento para vocês de uma forma que assim você olha aí e fala assim, putz, isso aqui maneiro, hein, cara, isso aqui eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista aqui. E muitas das vezes aqui inclusive eu gravo de maneira improvisada, inclusive o vídeo de hoje foi totalmente de improviso, só fiz uma anotaçãozinha aqui para eu não me perder o que eu gostaria de falar em sequência, mas inclusive eu acabei até embaralhando a sequência aqui na hora da anotação, não tem problema não, mas eu falei o que eu queria falar, certo? Então é sobre isso, é sobre um pouquinho da loucura do meu mundo, da minha vida aí, e eu espero que eu tenha sido uma boa breve companhia por esses minutos aqui com você, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, eu peço para você que você se inscreva no canal aí, né, para me ajudar nessa jornada aí, me acompanhar nessa jornada, certo? Sendo assim, eu acho que valeu a pena hoje, né? Nossa, é muito maneiro fazer isso daqui, certo? Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.